Olá, o Fora da Matrix é uma ideia de conscientização, educação e análises políticas e econômicas do nosso país. Usando diversas plataformas como Zelo, Facebook, Telegram e futuramente YouTube e outras plataformas onde se pode aprofundar em assuntos mais polêmicos e ocultados da população, buscamos explicações em diversas fontes à compreensão dos porquês do nosso país. Mas a intenção é saber o que realmente segura o nosso país, que é um dos mais ricos do mundo em commodities, e como é possível estarmos em jogos econômicos elaborados por entidades internacionais operantes em nosso país e com o consentimento dos políticos agentes. Chegou a hora do povo governar e saber o que seus funcionários públicos têm feito em nome dos patrões, que confiaram tanto neste corpo público e agora se veem reféns e escravos da própria sorte. Venham conhecer um pouco mais desse despertar em nossas plataformas. Estamos abertos ao público para conversas e elucidações de como retornaremos às rédeas da nação mais rica do mundo, onde seu povo passa por necessidades básicas e desinformações. Neste quadro da série Como Investir, Felipe Medeiros, um dos fundadores do canal Mais Retorno, conta tudo sobre títulos públicos e a taxa Selic. Entenda o que é e como funciona. Venha conferir o Fora da Matrix no aplicativo Zelo e participar dos nossos bate-papos. Você é parte dessa transformação de consciência. Eu sou o Atalondo e esse é o Fora da Matrix. Um dos investimentos mais populares nos últimos anos tem sido os títulos públicos e o Tesouro Direto. Mas você entende qual a diferença entre eles e o que são esses investimentos? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Por isso já curte, se inscreve e clica no sino de notificações para receber muito mais conteúdo sobre investimentos e como cuidar melhor do seu dinheiro. Os títulos públicos são uma forma do governo pegar emprestada a poupança das famílias para financiar as suas atividades hoje, em troca de uma remuneração, obviamente, de juros por esse dinheiro no futuro. Ou seja, quando você compra um título público, você está na prática emprestando o seu dinheiro para o país. E como o devedor, nesse caso, quem vai te pagar por esse investimento é a própria União, então essa aplicação financeira é considerada a mais segura do país. Isso porque se nem o governo federal conseguir te pagar, então o país todo estaria comprometido e aí qualquer investimento estaria em risco. Agora, talvez você esteja se perguntando por que raios o governo vai querer pegar dinheiro emprestado da população. Bom, esse empréstimo é necessário porque o governo muitas vezes gasta mais do que ele arrecadou com impostos. Inclusive isso está acontecendo agora. Mas nessas hipóteses, mesmo assim, o governo, na maioria das vezes, não quer reduzir os gastos dele. Então a única alternativa para ele poder pagar por tudo aquilo que ele está comprando é arrecadando mais dinheiro. Mas, como em tese o governo não produz nada, não vende nenhum produto que gere valor agregado, ele só tem 3 formas de conseguir gerar esse dinheiro extra. A primeira delas é a mais simples. Ele liga lá na Casa da Moeda e pede, liga as impressoras e imprime mais dinheiro. Mas isso traz um problema, que ele aumenta a inflação. A segunda forma é simplesmente aumentar os impostos, o que acaba tirando também mais dinheiro das famílias e das empresas. E a terceira forma é se endividando. Ele pega empréstimo das famílias e das empresas através da emissão de títulos públicos, mas acaba jogando a conta, quem vai pagar por esses empréstimos vão ser as futuras gerações, ou seja, seus filhos e seus netos. Como as duas primeiras alternativas acabam sendo extremamente impopulares e tiram votos dos nossos amados políticos, então geralmente eles acabam optando pela terceira alternativa, que passa muitas vezes despercebida. E é por isso que existe um mercado tão grande de títulos públicos aqui no Brasil. Por aqui, todo o valor da dívida pública federal é negociado num mercado específico conhecido como Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou simplesmente Selic. E essa Selic é exatamente aquela Selic da taxa Selic que você já deve ter ouvido falar tanto nos noticiários.
E se você não entende muito bem do que eu estou dizendo, existe um vídeo completíssimo aqui no canal explicando todos os detalhes da taxa Selic que eu recomendo muito que você veja, e o link está aqui na descrição. Você, como pessoa física, não vai conseguir negociar direto seus títulos públicos pela Selic, porque esse é um mercado restrito e exclusivo apenas às instituições financeiras que já são previamente autorizadas para negociar por lá. Mas existem duas outras formas de você negociar seus títulos públicos, que é via Tesouro Direto e também via a mesa de operações da sua corretora de valores ou seu banco. E você não entendeu errado. Tesouro Direto não é um investimento em si. Ele é só uma forma de negociação de títulos públicos, que é uma plataforma criada pela B3, Bovespa, a Bolsa Brasileira, para auxiliar que as pessoas tenham acesso a esse tipo de investimento. Cada uma dessas formas de investir em títulos públicos tem lá suas vantagens e desvantagens, que eu vou me aprofundar ao longo dessa série para te ajudar a escolher aquilo que for mais interessante para você. Mas antes de entrar nesses detalhes sobre formas de investir em títulos públicos, cabe ainda uma pergunta bem mais básica. Afinal, quanto rende o investimento em títulos públicos? No próximo vídeo, eu vou te falar mais sobre como e quanto rendem os títulos públicos. Por isso é muito importante que você assista a continuação dessa série. Se tem uma coisa que você já deve ter ouvido falar no mercado financeiro, sendo investidor ou não, é a tal da Selic. Mas você tem ideia do que ela é ou para que ela serve? É isso que eu vou contar no vídeo de hoje. Então já curte, se inscreve e clica no sino de notificações para receber muito mais conteúdo sobre investimentos e como cuidar melhor do seu dinheiro. Selic vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas tudo bem, eu sei que isso não diz nada para quem quer entender o que significa essa sigla. Na prática, é simplesmente um mercado onde ocorrem as negociações de títulos públicos. Então imagina uma grande feira onde só fosse permitido negociar bananas. Lá você pode negociar qualquer tipo de banana. Pode ter a banana nanica, banana prata, banana maçã, desde que seja banana. No caso da Selic é a mesma coisa. Você pode negociar lá LFT, NTNB, NTNF, LTN, qualquer coisa que sejam títulos públicos. Perceba que eu falei que Selic é um mercado onde os títulos públicos são negociados. Já a taxa Selic, essa sim, é uma taxa de juros média negociada pelos títulos desse mercado. Isso porque, obviamente, cada um dos títulos negociados vai pagar uma taxa de juros por eles. De forma resumida, para simplificar isso que eu disse até agora, imagine um mercado onde existissem apenas dois títulos, sendo que um deles paga a taxa de juros de 20% e o outro paga de apenas 10%. Na média, então, a taxa de juros seria de 15%. E nesse nosso caso aqui, seria a nossa taxa Selic desse mercado hipotético. Aqui no Brasil, essa taxa de juros é definida por um comitê formado pelos diretores do Banco Central, conhecido como Comitê de Política Monetária, ou simplesmente Copom. Não precisa decorar esse nome nem nada disso, mas apenas saber que a cada 45 dias esse pessoal vai se reunir para definir a nova meta da taxa Selic, e aí você vai ouvir muito nos noticiários que a taxa Selic subiu ou diminuiu. Se você não percebeu, eu disse que o Copom define apenas a meta para a taxa Selic. Isso porque a taxa Selic não é simplesmente definida autoritariamente e amanhã está valendo para todo mundo. Não é assim que funciona. Para se chegar a essa meta, o Banco Central precisa negociar títulos públicos na Selic, os comprando e vendendo. Isso porque o preço dos títulos, assim como a taxa de juros deles, é definida por nada mais do que oferta e demanda. Então o Banco Central ele pode comprar títulos, aumentando a demanda deles, ou vender títulos, aumentando, portanto, a oferta desses títulos no mercado. Ainda confuso, né? Então calma, presta atenção nesse esqueminha que vai subir agora na tela. Imagina que você possa comprar um título que custe hoje R$900 e que ele prometa te devolver R$1.000 daqui a um ano. Isso significa que os juros desse título são de R$100, ou de cerca de 11% sobre o valor inicial que você teria pago por ele. Nesse caso, os 11% aqui seriam a nossa taxa Selic. Se o Banco Central quiser reduzir a taxa de juros, a nossa taxa Selic, tudo que ele precisaria fazer seria comprar títulos públicos do mercado. Com isso, ele aumentaria a demanda por títulos e faria com que o preço deles também viesse a subir. Se esses preços subirem para, por exemplo, R$950, então agora os juros que esses títulos pagarão serão de apenas R$50 para quem chegar, né? Quem comprar agora por 950, porque no final ele vai entregar ainda aqueles mesmos R$1.000. Logo,
Os R$50 que agora ele paga de juros representam apenas 5,2% sobre aquele valor inicial de R$950 que uma pessoa pagaria por esse título. Veja então que o Banco Central, apenas aumentando a demanda pelos títulos, conseguiu reduzir a taxa de juros, a nossa hipotética taxa Selic, de 11% para 5,2%. Então ele conseguiu fazer a política que ele tinha intenção aqui. Agora, se por outro lado o Banco Central quisesse aumentar a taxa de juros, então era só ele sair vendendo títulos no mercado, aumentando a oferta deles e, consequentemente, reduzindo o preço dos títulos. Se esses títulos agora valessem, por exemplo, R$800, então os juros que seriam pagos por esses títulos seriam de R$200, aquela diferença de 800 para 1.000. Isso agora representaria uma taxa de juros de 25%. Então a nossa Selic, nessa hipótese, teria aumentado bastante. Agora, esse trabalho todo para quê? Por que o governo se preocupa tanto em criar um mercado específico e ainda ficar manipulando os títulos, os preços, a taxa de juros deles? É isso que eu vou me aprofundar mais e explicar melhor no próximo vídeo dessa série. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que ele chegue a muitos outros investidores que também querem entender melhor a Selic e a taxa Selic. E se ficou com qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e bons investimentos!